E como prometido, a gente vai colocar agora as declarações do Vitor Pereira. Eu colocaria primeiro a do Vitor Pereira e logo depois a do Gabigol. O Vitor Pereira explicando, né, o Gabigol no banco e o Gabigol falando sobre ter começado o Fla-Flu fora do time titular. Em primeiro lugar, dizer que o Gabi, que é um jogador fundamental para nós, é um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão de equipa, portanto, muito importante, e eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entendemos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte como verticalidade no momento em que ganhamos bola. E o Gabi também teve uns dias de fora, parado, não é? A debelar aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante mais ou menos 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Cebola e o Mateus França são dois jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo iam ser importantes e estrategicamente foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós, a conversa honesta, frontal e a contar com ele já para o próximo jogo. É sempre estranho ficar no banco, mas como eu falei ali, no penúltimo treino eu conversei com o Vitor e falamos sobre algumas coisas, uma conversa muito clara, e onde eu falei para ele que eu queria voltar à minha posição natural, que é centroavante, e enquanto eu pude ajudar o time naquela posição ali um pouquinho mais recuado, eu ajudei, mas creio que com esse esquema de 3 zagueiros, os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição, e aí eu disputo com o Pedro. Ele optou pelo Pedro hoje, depois a gente pôde jogar junto em um esquema diferente, né, como a gente jogava no ano passado, que era praticamente 2 atacantes. Então foi só isso. Claro que também a semana passada pesou um pouco, porque eu vim machucado desde o Al-Ahly, adutor, e vim carregando isso até o momento que eu pude fazer alguns trabalhos na academia, zerar essa dor e trabalhar um pouco durante a semana, um pouquinho sem dor. Ainda tenho, mas espero melhorar durante a semana para poder ajudar. Foi minha, eu conversei com ele, onde ele me entendeu e eu também entendi ele, onde a gente conversou. Sim, zero, nada demais. Nesse esquema a gente joga com só um atacante na frente, e na outra do Dorival, né, que já era um pouquinho diferente para mim, mas era com 2, eu recuava um pouquinho mais, já era um pouco, entre aspas, desconfortável, mas para mim foi super bom. Então, onde a gente foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e eu fui muito importante junto com a equipe e com o Pedro. Só que nesse esquema eu conversei com ele, optei por isso e foi a opção dele. Claro que, como eu falei ali, a semana passada pesou um pouco pela minha lesão do doutor, que já vem carregando um pouco. Então, agora tem amanhã e segunda-feira, né, para ver como é que vai ser, para ver se minhas dores vão diminuir também, para poder viajar e ajudar o time. Olha aí, ó, parabéns ao Rodrigo Viga, né? Nosso repórter que estava ali em cima do lance e viralizou aí essa declaração do Gabigol sobre essa situação com o Vitor Pereira. Vamp, você estava falando aqui, escutando, você falou, olha, isso pode dar M. Merda. Você falou que... Vai dar merda. Então, tá, você acha que isso pode dar merda? Como é que tem aquele negócio? Nítido e notório. Já falei, se tu for, eu vou junto contigo. A gente é incaível, irmão. Tu falou merda, eu vou reforçar pra gente estar palavrão? junto. É claro que é. Merda. É palavrão. Tá bom, mas tô contigo, irmão. Somos incaíveis. Ai, meu Deus. Você tá com sua vida resolvida. Seu pai é médico, o meu não. O meu é caminhoneiro, trabalha pra você. Então é o seguinte, irmão. O Gabigol tá incomodado, Bruno. Tá incomodado. Pedro vai pra Copa do Mundo, parceiro. Claro, parceiro. Se a Copa do Mundo continua pro Brasil, o Pedro Silente, que o Gabriel Jesus voltou a jogar agora. O Richarlison machucou. O Richarlison machucou. E aí é o seguinte... Ele não vai à Copa do Mundo. Tá marcando o gol, Pedro. Pedro começa, a gente já sabe quem é o atacante como o Pedro. Quase ali os dois da mesma idade, né? Pedro ainda acho que é mais novo ainda um pouco, né? Que mais novo? E começa a fazer gol. Eu acho que o Pedro tem 25, o Gabigol 27. Eu acho que é isso. Começa a incomodar, pô. Começa a incomodar. Agora que me surpreende muito, começa a incomodar.
Parece que os caras não ganharam nada. Os caras são atuais campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. Os dois atacantes jogando junto. É de uma burrice assustadora. Eles dois jogando junto. Olha só. Em 4 meses... É 25 o Pedro, 26 o Gabigol. Ali. E quem é o atual campeão da Libertadores? Quem jogou junto? O Bruno Henrique machucou, o Dorival vem e monta essa dupla aí que ganha a Copa do Brasil e a Libertadores. E aí, chega um treinador novo, né? O Gabigol tá se sentindo incomodado. Isso... E aí o Bruno Henrique tá voltando também. Deus queira que volte bem, né? Com a perfeita saúde inteira, né? Porque joga muito. Meu amigo, se o Bruno Henrique voltar o que ele era em 2019, Titular. sai qualquer um. Sai o Pedro, sai o Gabigol, sai o Arrascaeta. Ué, tô falando, é que o Arrascaeta não é a mesma posição. Isso não é um problema. Agora, o Bruno Henrique, pra mim, não fica no banco pra ninguém jogando o que ele jogou em 2019. Gente, deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho de uma burrice assustadora o posicionamento do Gabigol. É uma coisa de uma burrice assustadora, sabe? Gente, pera um pouquinho. O Flamengo, todo mundo cobrava isso do Flamengo para que esses dois estivessem no mesmo time, né? Era uma pressão danada, né? Para os dois jogarem juntos. Aí o Dorival conseguiu armar um Flamengo, os dois jogando juntos. É o que o Vampeta falou. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores da América. Então, Gabigol, dá uma olhada na sua conta bancária, que, em razão do seu mérito, evidentemente, está recheada. Tem um pouco mais de... É hora do Gabigol ter um pouco mais de maturidade. É claro, é um garoto de quantos anos? 26 anos de idade? 26 anos de idade. Mas é um cara já rodado, um cara experimentado. Jogador de futebol envelhece precocemente. Por quê? Porque viaja muito, convive com culturas diferentes. O cara envelhece. Se ele quiser, envelhece precocemente. Quer dizer, ele ganha mais maturidade precocemente. É hora de você ser maduro, rapaz. Você não pode chegar e falar assim... nós jogamos com 2 atacantes. Eu prestei atenção na entrevista. 2 atacantes. E foi o campeão da Libertadores. Não. Ele falou que não tinha mais que 2. Ele quer só o Bruno Henrique e ele. Ou então quem for lá e ele. Sabe? E sacar o rapaz. Para aí. Para um pouco. O Pedro no Flamengo tá, marcando gols. É um jogador fundamental. Meteu um gol agora na decisão do campeonato, segundo gol do Flamengo, que pode dar o título pro Flamengo, porque é perfeitamente possível o Fluminense ganhar de 1-0. Mas 1-0 não basta. Por quê? Porque o Pedro meteu o segundo gol do Flamengo ali. Então, quer dizer, para com isso, Gabigol. Sabe? Faz o seu jogo. Você é um cara que tem uma história linda no Flamengo. A sua história no Flamengo, poucos jogadores têm. Eu defendi muito o Gabigol, inclusive para a seleção brasileira, porque eu acho que para esse tipo de torneio de um mês, um jogador com a característica do Gabigol, que gosta de ganhar, que luta, que briga, que odeia perder, esse tipo de cara é fundamental. Então não fica preocupado se vai jogar um outro centroavante junto com você. Nada. Dá a mão para ele e os dois crescendo. Sabe? É isso que tem que ter. É um pouco mais de maturidade. Não ter esse tipo de infantilidade. Mas o Gabigol, por enquanto, é que o Vamp tá prevendo a merda. Por enquanto, ele não fez nada. Não, calma. Ele falou que não jogou, que tá querendo jogar na frente. Bota no banco 3, 4 jogos seguidos, você vai ver. Não, sim, mas é o que eu tô falando. Por enquanto, ele não fez nada. O Rogério Ceni sacava ele e saía chutando copinho. Eu lembro. Cansaram de me mandar a imagem dele chutando Por isso que as pessoas estão falando, cara, com o Vitor Pereira, ele tá aceitando as coisas, ele tá sendo substituído, tá pedindo pra torcida aplaudir. Tá defendendo o Vitor Pereira. Então, gente, se botar ele 4, 5 jogos no banco, pode ter certeza que muda a postura dele, inclusive em relação ao Vitor Pereira. Só que eu acho que isso que ele fez não é legal nem com o companheiro dele de equipe. E eu vou falar uma coisa mais pra você. Eu não sei como é que o grupo reage a isso. Eu não sei como é que o grupo do Flamengo reage a isso. O cara tá fazendo isso com um companheiro nosso, pode fazer com outro. Entendeu? Tá exigindo uma posição que tá jogando um companheiro. É o tipo do desgaste desnecessário, criar problema desnecessário. O Flamengo tem um grande elenco. O grande mérito foi conseguir colocar esses 2 caras juntos, Pedro e Gabigol. Quem não quer ter no seu time Gabigol e Pedro juntos? Qualquer time do Brasil quer esses 2 atacantes jogando juntos no mesmo time. Então, Gabigol, é hora de ter mais maturidade. Deixa isso aí que você fez, na minha visão, foi um ato infantil. É um ato de infantilidade. Não tem que ter esse tipo de comportamento, não. Nilson, eu discordo um pouco. Eu acho que o Gabigol, por enquanto, ele deu só uma opinião dele. Ele falou, eu prefiro jogar mais à frente, eu prefiro jogar como um atacante, como foi no ano passado com o Pedro. Ele tem o direito de também, às vezes ele acha que prejudica muito a ele jogar da forma
como ele tá jogando. Ele não reclamou, ele não criou polêmica. Qual é a forma ele que falou. ele tá jogando? Como ele sempre jogou. O problema é que ele não tá marcando gol. Mas ele mesmo disse que ele não tá jogando da mesma forma. E ele falou, ele deixou claro nessa entrevista. Ele não tá marcando. Ele falou, no ano passado eu jogava ao lado do Pedro, mas os dois como atacantes. Você sabe o que tá incomodando ele? Não estar marcando gols. Isso incomoda qualquer artilheiro. Sim, mas é que eu acho que você Entendeu? tá falando, mas então, aí ele ele vai arrumar uma justificativa dele não estar marcando gols. É a posição que eu tô jogando. Entendeu? Ele vai buscar uma justificativa. A posição que eu tô jogando, eu não tô marcando gol. Se ele tivesse metendo um gol por jogo, eu duvido que ele daria esse tipo de declaração. Eu duvido se ele estivesse metendo um gol por jogo. Ele está incomodado de não estar marcando. O outro está marcando gols. Mas aparecem mais chances pro Pedro também. Aparece para ele. A gente tem que ser justo. Aparece para ele e ele tem perdido. Ele tem perdido. Tem perdido. Muitas. Então, retoma, é início de temporada, nem começou o Campeonato Brasileiro, nem começou a Libertadores da América. Retoma a bola dele. O Dudu. Se o Dudu chega e fala, eu tô jogando em posição errada no Palmeiras, faz 15 jogos que ele não marca um gol. Ele não marcou nenhum gol na temporada de 2023. Você acha que o Dudu faria isso? Claro que não é bobo. Já é um jogador mais maduro. Entendeu? Já cometeu erros assim. Que o Dudu era um inferno, lembra disso? Capitado. Era encapetado. Ele mudou. Isso é infantilidade. Esse tipo de postura do Gabigol é infantilidade e não faz bem. O Vampeta tem toda razão. Não, porque tem lá no grupo, tem os caras que gostam mais do Pedro e tem cara que gosta muito mais do Gabigol. É isso mesmo. É lógico que tem. O cara tem muito mais afinidade com o Pedro, ou tem mais afinidade com o... Aí sabe o que acontece? Você racha. Você racha, sabe quem sofre com isso? O elenco, o grupo. E Pedro não é ruim, não. Pedro mete gol. Mete gol. Se fosse qualquer um, não. Mas é o centroavante muito da seleção brasileira na última Copa. Outra coisa que o Vampeta falou, tem toda a razão. Quem foi pra Copa? Foi ele ou o Pedro? Pedro foi pra Copa, isso também incomodou. Entre um e outro escolhido, quem foi? Foi o Pedro escolhido e não foi o Gabigol escolhido. Então eu acho que é o tipo da declaração que não soma nada. Bom, falando do Pedro, é o jogador da Série A com mais gols e participações em gols em 2023. 13 jogos, 14 gols, 4 deles no Mundial de Clubes, onde ele foi o artilheiro. Tira o cara. Né? 3 assistências, 65 minutos para participar, 78% conversão de chances. Não, mas aí você também fala, tira o cara. Mas vamos falar uma coisinha bem simples também, meu amigo. Em Libertadores final, só quem fez gol no Flamengo nessa geração foi o Gabigol. Então eu também defendo muito o Gabigol nesse aspecto. Na hora do vamos ver, na hora do pau cantar, ele bota na mesa. Tá bom, eu concordo. Eu acho o Gabigol uma marra absurda. Eu acho o Gabigol, eu sempre digo que eu acho o Gabigol uma marra do mal. Eu não gosto da marra do mal. Tem que jogar os dois. Tem que jogar os dois. O Nilson tá falando que ele colocou essas palavras erradas. Eu também acho. Isso. Sabe quando eu pedi sempre o Gabigol aqui pra Copa, tudo, falei, não vai. Gabigol, irmão, na hora que ainda falei pra ele, ele sempre aparece. Ainda falei, você não vai porque eu tô sabendo. Mas eu não tô falando pra sacar o Gabigol, pelo contrário. Eu quero ver os dois juntos. A atitude dele que o Nilson tá falando. O Flamengo fez 2 gols contra o River Plate na final, 2 do Gabigol. 1 contra o Palmeiras, Gabigol. E 1 contra o Atlético Paranaense, Gabigol. Eu sei. Todos os gols de final de Libertadores. Por isso que ele tem que jogar. Mas tem que jogar com o Pedro. Olha os números do Pedro. Dá uma olhada nos números do Pedro. Maior números do ano é do Pedro. Então, como é que você vai sacar o rapaz? Não tem que sacar ninguém, tem que jogar os dois juntos. Pedro e Gabigol, e aí que se vira. Eu botaria o Bruno Henrique no time com uma delícia. Que cebolinha, essas coisas. Nada. Você tem o Bruno Henrique voando, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique. Olha que trio. Quem não quer num elenco do futebol brasileiro, um trio de ataque assim? Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, ou Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Olha que maravilha seria o Flamengo com esse trio. E eu gostaria de ver jogar esse trio. Não jogou ainda, né? Que quando estava o Bruno Henrique bom, o Pedro não estava no time, né? Eu acho que já chegou a jogar. Já chegou poucas vezes, né? Teve um jogo com o Goiás no Maracanã que jogaram os 3. E mais o Everton e mais o Arrascaeta, mas foram poucas vezes.